O Padre Silvio, muito boa noite, Padre, tudo bem? Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Padre, sempre seja louvado. Que alegria Igualmente, contar com a sua presença no dia de hoje aqui. Que bom que aceitou o convite e teve a disponibilidade de tratar desse assunto tão importante no dia de hoje. ótimo, da alegria também estar com vocês. Na verdade, é uma pena que a gente tenha que tratar de assuntos graves que colocam em risco a vida, né? Mas é uma pena não pelo fato em si de tratarmos, o fato de ter uma pauta bomba como essa que ameaça a vida de tantos nesse momento, né? Infelizmente, né, Padre? Então, no meio de uma pandemia aí, tá todo mundo preocupado com questão de saúde, né? E o STF aí na surdina, né? Na contramão daquilo que nós estamos lutando agora, que é para salvar vidas, né? Vem com um ato aí meio que descalabrosamente aí, né, tentando aprovar mais uma pena de morte aí para as nossas crianças, né? É típico dos filhos das trevas. Os filhos das trevas, eles agem sempre nas sombras, na surdina. É típico deles, né? Por isso que Jesus nos orientou que a verdade ela tem que ser dita acima dos telhados, porque onde está a verdade está a luz, tudo está claro, né? Enquanto que onde tem a mentira é preciso fazer as coisas tudo ou às escondidas ou de forma que as pessoas não tenham tempo de agir, né? Infelizmente, né? E vai contra a vontade da população brasileira, né? A população, voltou, achei que tinha caído. A população brasileira que já várias vezes aí se posicionou contra isso, né? De forma muito veemente, né? E inclusive nossos representantes, né? Já tiraram até de pauta ações como essa, né? E aí o Supremo Tribunal Federal, né? Por meio aí dos movimentos ideológicos da cultura da morte aí, né? Tentam agir contra a vontade da população, contra a soberania nacional mesmo em si, né? E aí, eu queria até aproveitar que provavelmente o padre está muito mais bem informado sobre isso. A gente teve duas lives essa semana, já a gente está toda semana, essa semana inteira, a gente está se desenvolvendo nesse sentido, né? A gente teve uma live com o Rodrigo, que é professor, formado em políticas internacionais, estava falando um pouco da cultura da morte no sentido internacional. Ontem a gente teve o Leandro aqui, que é jurista, e falou sobre esse assunto. E hoje a gente vai tentar trabalhar um pouquinho mais nesse sentido da militância, assim, como que está acontecendo, né? Como que a cultura da morte age. Amanhã a gente vai ter aqui conosco também a deputada federal Cristonieto, que vai estar falando conosco também, né? Uma grande defensora aí, pró-vida aí, né? Tem ajudado muito nessa causa, né? Padre, coloca um pouquinho a situação para nós, como é que tu tem entendido esse movimento, o que tem sido feito até agora, qual que é as suas perspectivas dentro até mesmo do que vai ser julgado, como é que tu espera que se desenvolva tudo isso? Tá, então colocar de forma primeiramente abrangente aqui, geral, até para quem está talvez entrando pela primeira vez, você citou aí as lives que vocês já tiveram, estão tocando no tema, as que ainda terão, mas talvez alguém está entrando hoje, ainda está ainda meio perdido em tudo isso. Então nós vamos ter na sexta-feira agora, dia 24, a votação dessa ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a 5581, no STF, onde se pede a legalização, vamos dizer assim, ou a descriminalização, quem o queira, do aborto de crianças com microcefalia. Então, esse é o ponto específico, mas nós temos algo maior em torno a tudo isso, né? Então, inclusive, nessa noite, vocês propuseram a gente falar dessa live na cultura da morte, porque realmente essa ADI ela é específica para matar bebês com casos de microcefalia, né? Esse foi o pedido da ANADEP. A ANADEP é uma associação e essa associação, por meio, inclusive, da ONG ANIS. A ANIS é uma ONG muito conhecida nossa, que defendemos a vida, por trabalhar sempre em favor da legalização do aborto no Brasil. A ANIS
por meio da sua, até recentemente, diretora, a Débora Diniz. Débora Diniz é uma professora na Universidade de Brasília. A Débora Diniz, ela é conhecida no meio nosso também como uma das grandes promotoras de tirar a vida dos bebês, né, por meio do aborto. O Fantástico, há uns 2 anos atrás, deu 15 minutos de espaço para ela em rede nacional para fazer toda aquela coisa em favor da maravilha que é um aborto, né? Enquanto que, é claro, não deram nenhum segundo para alguém apresentar o contraditório. Então, só para as pessoas entenderem que essa ADI atual, a 5581, ligada à questão de tirar a vida dos bebês com casos de microcefalia, foi proposta pelas mesmas pessoas que propuseram a ADPF 54. A ADPF 54, proposta alguns anos atrás, quando o então advogado Barroso, que hoje é ministro do Supremo, foi o advogado daquela ADPF, proposta pela Anis, essa ONG, proposta pela Débora Diniz, essa professora da Universidade de Brasília que eu estou mencionando. Ali eles legalizaram tirar a vida das crianças com anencefalia, a DPF. Agora, das crianças com microcefalia, dos bebês. Futuramente eles já pediram, futuramente não, mas eles já pediram, mas futuramente vão querer colocar para votação com certeza, a ADPF 442. A 442, que foi dada entrada pelo PSOL, Partido Socialista, essa desgraça que tem aqui no Brasil. A 442 pede a legalização total do aborto até a 12ª semana, né? Então, só para nós percebermos que nada dessas coisas, nenhuma dessas propostas, vamos dizer assim, dessas tentativas de legalizar o aborto no Brasil, elas estão sempre correlatas. Então não tem nada solto aqui. Esse pessoal, eles sabem o que fazem e da forma como fazem, né? E eles estão ponto a ponto, passo a passo, trabalhando para chegar na legalização total e absoluta de tirar a vida dos bebês nesse país. Então, E até um ponto importante, na live de segunda-feira a gente tinha levantado, que eles são muito inteligentes, né? Eles vão tentando passar pequenas causas até que chegue num sentido geral que não há necessidade mais de manter a lei, porque já há vários tipos de jurisdição que dá falta para eles matarem, né? Exato. Aí nós temos que entender pelo menos 2 estratégias ligadas a esses pontos aqui que nós estamos falando, a esses meios jurídicos. 2 estratégias básicas deles. Primeira estratégia é pular o legislativo. Então, eles sabem que o legislativo, ou seja, os nossos representantes do povo, no caso aqui os deputados e senadores a nível nacional, nunca, jamais, o aborto haverá de passar nessas casas legislativas, no Senado e no Parlamento como um todo, né? No Senado e na Assembleia dos Deputados. Por que não haverá de passar? Porque a opinião pública é majoritariamente contrária ao aborto. Pesquisas mostram que os brasileiros estão aí 75%, 78% contrários ao aborto. Os deputados não irão aprovar, assim como os senadores, não irão de forma alguma aprovar a legalização do aborto nesse país. Sabendo disso, essa minoria que quer a legalização do aborto, eu dei o exemplo aqui da Anis, dessa ONG, e tem várias outras, que inclusive recebem dinheiro de fora do Brasil, recebiam muito dinheiro dos Estados Unidos, do governo mesmo americano, mas com o presidente Trump foi cortada essa verba, mas eles recebem de outras ONGs e de outras formas de instituições e fundações internacionais que custeiam o trabalho deles aqui para quê? Para legalizar o aborto. Essas entidades que querem tirar a vida dos bebezinhos, elas pulam o legislativo. Elas não estão mais, vamos dizer assim, diretamente buscando a legalização do aborto
pelos meios ordinários, que seria a aprovação de uma lei aqui no Brasil. O que eles fazem? Eles pulam e vão direto e dão entrada no STF. Porque eles sabem que os ministros do STF, os 11 ministros, grande parte deles, a maioria deles, está ali porque foram colocados por presidentes de esquerda. Desde Fernando Henrique Cardoso, passando pelo Lula, até a Dilma, esses 3 presidentes, durante esses 20 anos, mais de 20 anos no poder, esses 3 presidentes, eles indicaram e colocaram lá no Supremo ministros que, infelizmente, têm uma ideologia que não favorece a vida, né? Pelo que a gente tem visto, não favorece a vida e não favorece a família. Então, eles dão entrada no STF. Gente, isso não é uma exclusividade do Brasil, na verdade. Porque em outros países nós vemos a mesma estratégia. O que nos leva a um segundo ponto, né? Que você falava muito bem, que tem uma racionalidade por trás, aí eles são inteligentes, vamos dizer assim, tem uma estratégia por trás. Além dessa estratégia de entrar pelo meio diretamente do STF, né, pular o meio legislativo, nós vemos também justamente essa ação coordenada a nível internacional, para que o aborto vá sendo legalizado ponto a ponto nos países. E como você colocou, ele é legalizado para um caso, anencefalia, depois para o caso de microcefalia, depois até a 12ª semana, depois para os casos, vamos dizer aí, sei lá o que vão inventar pela frente, talvez até mesmo casos do vírus chinês, que uma mãe que tá gestando e tem o vírus chinês também vai abortar, até que chega um momento que diz, olha, praticamente o aborto já está legalizado em quase todos os casos, então vamos legalizar tudo de uma vez e pronto. Padre, até a gente estava comentando ontem, né, que um dos argumentos deles é defender a dignidade humana, mas eles entendem por dignidade humana o bem-estar, né, e o bem-estar da mãe, né, nunca olham para a criança, né, e a gente estava até analisando se abre uma jurisprudência para isso, a gente vai ter um problema grave, porque se você fala em dignidade humana com bem-estar, você simplesmente vai chegar para um ser idoso que está doente, não, você não está com bem-estar, a gente vai usar a eutanásia aqui e vamos resolver o seu problema. O teu raciocínio, né, esse raciocínio é lógico e, na verdade, é o que eles querem. Isso daí não é... Eles querem isso. Por que eu posso dizer que eles querem isso? Porque nós, como um país, vamos dizer assim, que nós estamos sempre correndo atrás em várias questões de outros países, e infelizmente coisas ruins também nós vamos atrás, basta nós olharmos para a Europa, para o Canadá e para os Estados Unidos, que o que nós estamos vendo aqui no Brasil, nós já conseguimos ver que já aconteceu lá, e nós já vemos o nosso futuro espelhado lá. Estou dizendo isso porque na Bélgica já se faz a eutanásia de crianças de tenra idade. Estou dizendo isso porque nesses países europeus já se pratica a eutanásia de pessoas com alegada demência. Ainda que essa demência não seja total, e mesmo que fosse, não se justificaria. Mas recentemente, inclusive na Bélgica também, eu acho que há menos de um ano atrás, fizeram a eutanásia de uma jovem que completou 18 anos. Essa jovem tinha uma depressão profunda. Essa jovem, no seu estado de depressão profunda, os pais não permitiam que ela fosse eutanasiada. No caso, não era bem uma eutanásia, mas era um suicídio assistido. É uma ligeira diferença, né? Porque no caso do suicídio assistido, a pessoa tem um apoio para tirar a própria vida. Bom, essa jovem, uma depressão profunda, queria tirar a própria vida, mas ela ainda não tinha a maioridade. Os pais não permitiam. Quando ela completou 18 anos, ela foi, podemos dizer, até eutanasiada, né? Agora, o que fica isso que eles querem. Eles querem chegar nesse ponto onde vão cada vez mais tirando a vida de um extremo da população, os bebês,
ou as crianças que tenham algum tipo de uma doença rara, alguma coisa assim, e o outro extremo que são os idosos. Então isso nada mais é do que uma eugenia social, estão limpando a sociedade. Então, padre, já que nós entramos, o nosso tema central é a cultura da morte, padre, fala um pouquinho para nós como que está desenvolvida toda essa estrutura da cultura da morte em nível de mundo. Tu já adiantou um pouquinho como ela tem agido, né, que é via Supremo Tribunal Federal, né? E quem que são as principais ONGs e organizações que têm financiado essa cultura da morte? E o mais importante, eu acho que é interessante deixar isso claro para as pessoas, o porquê que eles fazem isso, né? É, a... Primeiramente, o termo cultura da morte, ele é cunhado, ele foi cunhado por São João Paulo II, né? Na sua encíclica Divis in Misericordia, Rico em Misericórdia. São João Paulo II, essa encíclica é uma das primeiras dele, se eu não me engano foi a terceira encíclica, ele escreveu em 1981, tinha apenas 3 anos de papado, é atualíssima. Quem está acompanhando essa live, você que luta pela vida, quer conhecer mais e está combatendo, quem não leu ainda, não deixe de ler essa encíclica de São João Paulo II, que é atualíssima. São João Paulo II ali, ele diz que nós estamos num grande embate entre duas culturas, uma cultura da vida e uma cultura da morte, ou ele chama também do evangelho da vida e essa cultura de morte. Essa cultura de morte, e justamente ele usa esse termo cultura não à toa. Cultura é todo esse emaranhado da nossa vivência social. Aqui entra a questão de trabalho, entram costumes, valores de um povo. Uma cultura, ela tem uma história naquele povo, só que ela também tem um desenvolvimento. E nós estamos vendo que a cultura cristã, nós temos uma cultura nos praticamente, principalmente aqui falando dos países ocidentais, nossos países, né? Nós temos uma cultura cristã. Essa cultura ela se desenvolveu desde quando o evangelho foi adentrando na sociedade romana, no Império Romano, né? O evangelho vai se espalhando e o evangelho mudou a sociedade, literalmente mudou. Os hospitais surgiram com o cristianismo, né? O amor ao próximo, o cuidado com o próximo, tudo isso surgiu com o cristianismo, se desenvolveu com o cristianismo. Agora nós temos um embate muito forte, porque uma outra cultura quer arrancar o cristianismo da sociedade, quer arrancar o valor da vida, quer arrancar o valor do amor da sociedade, que é essa cultura de morte. Não vem de agora, não daria tempo aqui nessa live para a gente colocar isso que vem já, se a gente pode remontar à Renascença, século XIV, nós já temos aí um início de uma cultura de morte. Século XIV com a Renascença. Não cabe agora a gente trazer tudo isso, mas a realidade é que nós chegamos no momento onde essa cultura de morte ela não se esconde mais. Ela está aberta e ela está dizendo o seguinte para nós: existem outros valores. O valor do utilitarismo. A pessoa ela tem valor se ela produz algo e se ela tem alguma utilidade. Quando ela não tiver mais utilidade, ela é descartada. Não à toa nós falávamos da questão dos mais descartados aqui, o aborto para os bebês, eutanásia para os idosos, para os doentes. Por quê? Porque não tem utilidade para a sociedade. É uma cultura, acima de tudo, utilitarista. É uma cultura relativista, onde valores, eles mudam, né? Os valores não são perenes. Então, o que se considera valor hoje pode não ser um valor amanhã. Então, essa cultura relativista que muda a qualquer momento. Por isso que o STF se acha no direito, porque eles são relativistas, porque se a gente for entrar aqui na questão jurídica, eles seguem um pensamento que é o pós-positivismo jurídico, onde, no campo do direito, você faz toda uma reavaliação a partir de princípios e você não tem valores fechados. Esses valores eles podem ser cambiados de acordo com o pensamento
no caso aqui do juiz. Só que justamente é uma cultura que não tem lastro na natureza, não tem lastro na lei moral, não tem lastro na lei natural. Por isso, tudo cambia, tudo muda. Então, nós temos uma cultura relativista, utilitarista, e ela é de morte porque o ser humano não é o centro dessa cultura. O ser humano aqui, ele não é, essa cultura não é voltada para o ser humano, a não ser para usar o ser humano, somente para isso. E falta o amor, então logo nós temos essa cultura de morte. Fica bem claro, né, que o materialismo ele tem se sobreposto, né? A gente vê isso até mesmo até a gente chegou a comentar isso numa live anterior, que a cultura da morte ela tem usado dois pontos interessantes hoje, né? Ela não usa só o jurídico, mas também usa a educação, né, para mudar valores, né? E a gente vê que hoje, praticamente, só para você ter uma ideia, que um combate gigante é feito contra a família e isso justamente nasce na educação, né? Onde as crianças já são preparadas para ter poucos filhos, para se preocupar com questão econômica e financeira, né? Aí o materialismo vem tomando conta de tudo isso, né? E aí a dignidade humana, a vida humana passa a ser uma coisa secundária em relação ao bem material, né? Hoje já não se preocupa mais em formar-se famílias, mas em ter-se uma boa condição econômica para daí se formar-se família, né? Exatamente, e um ponto que você falou aí da questão de mudar valores, esse ponto é central. É aquilo que falávamos, os valores já não são mais os nossos valores cristãos. O que caracteriza essa cultura de morte é a luta contra os valores cristãos, contra o que São João Paulo II chamava do evangelho da vida. Por isso que vai atacar não só o bebê no ventre materno, que é a vida, mas ataca a família, como você muito bem colocou, né? Porque a família, ela atrapalha essa cultura de morte. Se nós olharmos para a escola de Frankfurt, quem está participando dessa live conosco, quiser se aprofundar, busque conhecer um pouco, quem não conhece ainda, né? Eu sei que muitos já conhecem, mas conhecer um pouco mais do pensamento da escola de Frankfurt. Justamente é uma escola socialista que renega e quer mudar todos os valores da sociedade, a começar pela família. Um pensador da época, Horkheimer, por exemplo, vai deixar isso muito claro, que a família precisa ser, vamos dizer, vou usar um termo aqui, adulterada, ou seja, ela precisa deixar de ser quem ela é, deixar de ser família. As crianças estão tomadas pelo Estado. Nós temos aqui no Brasil uma fala que ficou conhecida aí, muitos devem ter visto já, de uma promotora, onde num debate, algum tempo atrás, ela disse claramente, as crianças pertencem ao Estado. E quem é esse Estado poderoso que ela está dizendo que as crianças pertencem? É o Estado no ponto de vista dessa cultura de morte, do ponto de vista da esquerda socialista, do ponto de vista globalista, que é o Estado poderoso que manda em tudo, né? E esse Estado poderoso, ele toma as crianças, como você está colocando muito bem, para já mudar a cabeça delas o quanto antes, né? Para que as crianças já cresçam pensando, por exemplo, que aborto é ok, né? E a gente, infelizmente, fizemos uma evangelização, nós da Casa Pro Vida na praia, na época do Carnaval, nós fizemos uma evangelização na praia e conversando com algumas adolescentes, né, a gente abordava as pessoas na rua e principalmente dávamos ênfase aos jovens. Algumas adolescentes vendo ali as maquetes que nós temos de bebezinhos com tamanho original, né, do bebê no ventre materno, e mostrando para elas. E algumas adolescentes diziam que era ok tirar essa vida, mesmo admitindo que ali tem uma vida humana. Mas por que disso? Porque as suas cabeças já foram formadas, infelizmente, já foram formadas por essa cultura de morte que já está se adentrando no nosso sistema de ensino. Nesse combate, né, padre, dá para salientar muito bem que, primeiramente, como o senhor já colocou bem, né, o Estado está tomando o poder da educação dos pais, né?
Então, hoje, por exemplo, a gente pega aí um debate que está acontecendo muito, que é o homeschooling, né? De fato, o pai deveria ter todo o direito de dizer se o filho vai ser formado por ele ou pelo Estado. Então, acho que se a gente for entrar na doutrina social da igreja, o princípio da subsidiariedade está lá, né? E o Estado deveria seguir isso, né? Para ter uma sociedade mais saudável, né? E aí, em todo esse sentido, aí você vai para a criança é obrigada a ir para a escola e lá você é proibido, por exemplo, a ter a religiosidade que antigamente existia, né? Hoje é melhor nem ter, né? Porque hoje vocês se for dar religiosidade, vão dar qualquer coisa estapafúrdio, menos a verdade lá, né? Menos o catolicismo, né? E isso fica muito claro, né? Que o Estado, de certa forma, quer fazer isso. E a gente volta um pouquinho para o passado, a gente olha alguns governos que fizeram isso. Vamos pegar, por exemplo, Hitler, né? Hitler tirava as crianças dos pais, né? Para formar uma revolução própria dele, né? E é isso que hoje está acontecendo. Só que hoje acontece de forma menos opressiva fisicamente, mas psicologicamente ela é muito maior, né? Entrando por esse campo da educação, a cultura de morte, é claro, eles privilegiam esse campo. E o que é importante os nossos pais cristãos saberem é conhecer os seus direitos, né? Conhecer os seus direitos e lutarem pelos seus direitos. Nós não podemos abaixar a cabeça como carneirinhos e dizer amém para tudo. Recentemente, uma mãe, por exemplo, ela me falou: padre, o meu filho, um garotinho, trouxe para casa uma boneca que a professora deu para ele cuidar da boneca. E ela falou: padre, como assim que a professora dá uma boneca para o meu filho, homem, menino, cuidar da boneca? Eu estou pensando em ir lá na escola e dizer que elas respeitem a educação que eu dou para meus filhos e falar isso bem claramente. O que o senhor acha? Devo ir? Falei: com certeza. Não que você tem que ir lá, é claro, fazer um barraco e xingar. Não é isso. Mas exigir os direitos. Falar: ó, respeite a minha educação. Nós sabemos muito bem que isso daí é uma forma de introjetar a ideologia de gênero numa criança, né? Então, essa mãe, a mãe foi lá e foi conversar com a direção da escola. E eu tenho outros exemplos assim de pais que entram em contato comigo falando coisas semelhantes, e eu sempre falo a mesma coisa: vá sim, vá atrás, né? E busque os seus direitos. Por exemplo, o Brasil é signatário com a Santa Sé, no caso aí a Igreja, né, o Vaticano. O Brasil é signatário com a Santa Sé que o ensino religioso aqui no país, ele deve ser, para os católicos, o ensino religioso mesmo. Ou seja, se existir um ensino religioso numa escola, para os católicos deve ser um ensino católico. Não é um ensino religioso num sentido generalizado de falar de tudo para todos de qualquer forma. Isso não é o nosso ensino religioso. Então, o ensino religioso ele tem que ser para os católicos católicos, para os evangélicos o ensino evangélico e assim em diante, né? E os pais precisam conhecer esse seu direito e exigirem isso. Ou, no caso, então, que os filhos, naquele momento, senão a escola não propõe, não apresenta isso, os filhos não precisam necessariamente participar daquele momento, daquele ensino religioso generalizado, né? Que não vai trazer para ele o seu verdadeiro conhecimento religioso da sua fé, né? Isso para ele. E pelo contrário, né? Como tu mesmo adiantou, vai relativizar mais ainda, né? Então, isso se torna muito mais prejudicial que de certa forma vai trazer algum bem, né? É uma coisa que hoje tem se esquecido. Eu também, a gente costuma, como o Instituto Santo Atanásio é um centro cultural, a gente entra muito nessas questões em embate, né? E a gente sempre trata essa questão de que os católicos precisam se reunir e começar a formar colégios católicos cada vez mais, e colégios que sejam realmente voltados para o céu, que esqueça do fato de MEC, formação, vamos pensar em formação para profissão posterior. Primeiro vamos cuidar, né, da alma dos filhos, da formação dos filhos até uma certa idade, aí posteriormente pensar na questão de formar para o mercado de trabalho, eu acredito que é o essencial hoje, se a gente quer pensar em tentar criar um movimento
que saia de baixo para cima para lutar contra essa cultura de morte, né? Porque a gente vê, por exemplo, nós, enquanto instituto, o que acontece? Muita gente, recebe gente de todos os lugares, e a maioria das pessoas, elas com uma certa idade, que elas começam a conhecer a verdade porque foram ler um livro lá, porque leram outro livro, e a maioria deles já passaram por momentos da vida que eram totalmente relativistas, totalmente, muita gente materialista, fora da fé, justamente pelo fato de não conhecer a verdade, né? E eu acho que hoje, uma das coisas, e isso é importante, tentar criar uma espécie de movimento que una inteira a Igreja Católica, né? E não só alguns grupos, né? Eu acho que é essencial se criar um movimento a nível de catolicismo geral para criar um agrupamento que dê sustentáculo até mesmo para você poder lutar com uma certa força contra esses movimentos, né? Porque a gente vê, por exemplo, o movimento Pro Vida, graças a Deus, tem crescido bastante no Brasil, né? Mas ainda, às vezes, há uma certa divisões, ainda não há um certo movimento bem organizado e tal. E eu acho que isso é essencial hoje, enquanto católicos, ou até mesmo, né, nesse tipo de luta, fazer uma unificação com os outros movimentos de outras religiões, e para tentar aglomerar força. Mas acho que, nesse sentido, o principal seria pensar mesmo em algo, né, católico mesmo, né, para que possa criar uma base que dê sustentação para poder lutar contra esses tipos de ideologia, né, do mundo hoje, que tem crescido cada vez mais por causa do poder econômico que eles têm, né? Eu queria voltar um pouquinho no início da tua conversa, da tua fala, a respeito da formação das nossas crianças. Veja, nós estamos falando do poder dessa cultura de morte, nós estamos falando da forma como eles querem introjetar os seus pseudo-valores, né? Mas as nossas crianças, elas têm em si uma tendência para a verdade, como todos nós temos. Se nós chegarmos a elas o quanto antes, levando a verdade, lá na frente elas não vão ser facilmente capturadas. E muitas delas nunca serão capturadas. Por exemplo, nós iniciamos um trabalho na Casa Pro Vida esse ano, que é justamente, nós temos com uma pedagoga. Essa pedagoga, ela está indo nas escolas, apresentar nas escolas gratuitamente uma hora aula, ou até mais, se a escola assim nos der a oportunidade, para falar para aquelas crianças e adolescentes sobre a questão do valor da vida, desde o ventre materno. Por quê? Porque justamente nós chegamos nessa criança, apresentamos para ela com linguagem clara, precisa e objetiva, sem meio termo e sem rodeios. O que é a vida? Onde que ela se inicia? Que é um dom. Para onde vai? E uma vez e o que é a desgraça do aborto? Como acontece um aborto? Às vezes nós ficamos com certos melindres. Uma criança hoje, ela assiste um filme de terror onde desculpa, uma pessoa dá uma facada, sai sangue, assiste joga alguns videogames que o sangue está escorrendo. Então, certas coisas nós não podemos ter melindres. Nós temos que dizer, olha, o aborto é tirar uma vida. É uma vida que estava ali e o aborto não acontece assim de forma delicada e bonita. Aquela criança vai morrer, aquela criança vai sofrer. Porque isso tem que ficar claro para as nossas crianças, claro, com ênfase no valor da vida, para que lá na frente, quando a cultura de morte chegar até elas e falar, olha, o aborto é algo muito bom, vamos legalizar o aborto, meu corpo, minhas regras, tal. Não, peraí, não é isso que eu aprendi como criança e que ficou claro no meu coração, né? Então, esse é um dos pontos aqui. Sobre o que você falou da união entre os grupos, claro, fundamental. Deus, ele vai nos mostrando o seguinte, com essa cultura de morte, com o enfrentamento que nós estamos tendo, que sozinho nós não conseguimos nada. E, na verdade, nós já percebemos isso. Por exemplo, devido a essa questão do aborto, nós vemos já muitos trabalhos unidos entre católicos e evangélicos, né? Eu já fui algumas vezes no Congresso Nacional para conversar com parlamentares, para a gente buscar a defesa da vida,
E quantas vezes nós estivemos lá juntos com evangélicos, fazendo juntos o mesmo trabalho. Então, são pontos assim que vão nos unindo em direção a isso, a defesa da vida. Esse é um dos fatores que une, né, a questão da defesa da vida. Assim como, e deve nos unir muito mais, realmente, nós, diversos grupos, instituições, movimentos, enfim, nós temos que estar cada vez mais unidos, falando a mesma linguagem, porque sabemos que o inimigo aí fora, ele é poderoso, em certo sentido ele é poderoso. Uma coisa também, padre, que eu vejo que parece que dentro do movimento católico esqueceu-se um pouco do embate político, né? Parece que houve uma certa imanência nisso e agora está começando a aparecer alguns movimentos, algumas pessoas com esse sentido, né? E eu acho que é uma coisa que a gente também precisa, de certa forma, resgatar, né? Porque se a gente pega o catolicismo em si, o catolicismo raiz, vamos falar assim, de toda a tradição da igreja, ele sempre foi muito militante, né, de defender a fé, de defender os seus valores, né, e hoje parece que há uma certa imanência, né, e é uma coisa que precisa ser hoje reanimada dentro do catolicismo, né, e é muito melhor nós fazer isso agora, né, do que mais tarde, sob uma pressão muito maior, e muitas vezes sem os próprios direitos nossos já tirados, né? Então, por isso que às vezes é uma coisa que a gente vê que precisa ser novamente, como é que vamos falar, se estimulado dentro dos católicos para eles comecem a reagir, né, a esse tipo de cultura, por exemplo, a própria cultura da morte. A gente pega aí, tem próprios casos aí dos setores políticos agindo contra a fé, então todo esse sentido, né, a gente precisa de alguma forma criar uma espécie de militância, sem tomar aquele primeiro cuidado na oração, né, a busca da santidade, e aí fazer a militância, né. Então, mas isso é essencial hoje, né, se a gente quer realmente ganhar o espaço, né, no meio dessa briga cultural. Eu penso que, se a gente for olhar de 10 anos para cá, nós já avançamos muito nesse ponto, né? 10 anos atrás, uma década passa rápido, né? Foi aí, pouco tempo atrás. A gente falava sobre certos assuntos, né, no meio católico e no evangélico também, né? Mas vamos falar de nós aqui. A maioria das pessoas ainda estava muito, né, não percebia do que falávamos, não dava devida atenção. Hoje, quando nós entramos num assunto como esse, por exemplo, sobre a questão do STF, da tentativa desse golpe, né, contra a democracia, contra a vida, que é legalizar o aborto aqui no Brasil, seja por qual for o caso, a gente já percebe que as pessoas já estão mais atenta, já tem mais gente entrando em contato, já tem mais gente buscando conhecer. Então, tivemos um avanço, nessa década tivemos um avanço grande. Eu percebo assim que o povo brasileiro está mais politizado, no bom sentido, que eu quero usar o termo aqui, politizado, ou seja, no sentido de estar atento à vida pública, e o católico, né, está muito mais atento a isso. Mas, é claro, precisamos melhorar muito ainda. Nós temos ainda uma massa, infelizmente, que católicos fazendo parte dessa massa, né? E a gente sabe que massa não é nada bom, massa não é povo, massa não é as pessoas organizadas, massa é amorfo, né? As pessoas os indivíduos soltos ali, seguindo segundo como um rebanho, né? E ainda tem muita gente assim, muitos católicos assim ainda que precisam acordar para a realidade. Quando nós falamos questões como essa de questão de cultural, questão de cultura de morte, organizações, né, fundações que estão favorecendo o aborto, favorecendo a destruição da família. Tem gente que ainda acha que nós estamos falando aqui apenas de teoria, né? De teoria da conspiração, pior ainda, né? E não, nós estamos falando de realidades muito concretas que muitos católicos ainda precisam acordar para isso. E é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante, porque se a gente olha historicamente, né, o catolicismo em si,
catolicismo sempre foi muito bem informado, intelectual, né? Sempre tiveram muitos bons intelectuais e justamente por isso que o catolicismo fez com que a sociedade chegasse ao auge mais perfeito possível que nós tivemos, né? Enquanto civilização ocidental. E aí parece que hoje houve uma perda, né, nesses últimos séculos aí dessa busca, né, pelo uso da razão junto com a fé, né? E aí a gente vê que, por exemplo, nós perdemos muito, a gente vai para o setor jurídico, a gente tem muito poucos católicos formados, né? Vai para as escolas, a maioria dos professores hoje são professores que basicamente não têm fé, não têm virtude, não buscam santidade, né? E se a gente volta um pouquinho lá para o passado, a gente vai olhar para uma escola do Hugo de São Vítor, a formação das escolas era totalmente voltada primeiro à virtude, né? A santidade, aí posteriormente você virava mestre, né? E hoje está totalmente invertido, né? E consequentemente a gente vê toda essa má educação, né? E também nos setores judiciário e político a gente vê a mesma coisa. Nós não temos mais políticos virtuosos, não temos mais políticos católicos, principalmente, né? E no judiciário, que era um lugar que deveria ter bastante católicos, a gente só tem os católicos de IBGE, né? Que se dizem católicos porque, sei lá, porque a tataravó era católica e ainda diz que é católico, mas de fato não é mais, né? Se nós formos olhar a realidade, mesmo no auge do cristianismo, no caso da cristandade, né? O povo, de modo geral, a grande parcela do povo, era analfabeta. Era analfabeta, mas, claro, tinha um conhecimento, tinha uma boa piedade, uma piedade forte, vivia a sua fé, e isso dá inteligência, né? Isso dá sabedoria, melhor dizendo, porque quando nós temos uma vida ativa com Deus, uma vida de uma verdadeira piedade, falando piedade aqui na forma própria mesmo, que é dessa vida com Deus, automaticamente a pessoa é iluminada por Deus. Então, acontece aqui o chamado sensus fidei, onde o fiel, ele tem uma iluminação que ele sabe, ele pode não ter ele pode ser analfabeto, mas ele tem um conhecimento que é superior ainda ao bom senso. O bom senso já é algo bom, que nós perdemos hoje em dia até o bom senso, de modo geral, na sociedade. Mas a vida da fé, a vida da piedade, a vida intensa de fé, ela ilumina a pessoa. Então, o que eu quero dizer é que, mesmo no auge da cristandade, nós temos nós temos a maior parte da população analfabeta, porém piedosa. E liderada por pessoas, que aí entra no que você falava, liderada por pessoas que essas sim, uma elite, mas elite aqui eu não estou falando, usando o termo no sentido pejorativo, de uma nata especial de idolatrados ou de que se abusam do povo, como é o sentido de uma elite comunista, por exemplo, mas numa elite no sentido de pessoas com maior conhecimento, maior formação, que usavam o seu conhecimento para o bem comum. Então aí nós temos essas pessoas liderando a sociedade, né? Então, o que nós precisamos hoje? As pessoas hoje têm muito acesso à informação. Então, dar formação para as pessoas, quanto mais pessoas conhecendo, melhor. Caiu tá aí. Investir numa elite, ou seja, nos nossos seminários, formação nossa sacerdotal, na formação na área do direito, formação na área da saúde, as escolas católicas, as universidades católicas, que devem ser universidades católicas com C maiúsculo e não somente o título de católicas. Nós precisamos urgentemente disto, para que daí saiam, né, aquelas pessoas que irão liderar a nossa sociedade. São justamente das escolas, dos seminários, das universidades, que sairão aqueles que irão liderar a nossa sociedade para esse evangelho da vida, né? Em contraposição a essa cultura de morte. A coisa está tão complicada hoje, padre, que
praticamente essa formação está sendo buscada nas periferias e mais não nas universidades, por exemplo, porque você não consegue uma formação boa lá, né? Então, a gente brinca, mas hoje existem muitos cursos de formação de filosofia, teologia, à margem das universidades, justamente porque na universidade você já não se aprende mais São Tomás de Aquino, não se aprende mais Santo Agostinho, então você vai estudar filosofia lá, você vai começar com Marx, com Descartes, então veja bem a situação, e aí você perde você não tem mais metafísica, né, que é algo essencial, né, para você entender toda a pragmática da ciência em si, né, da transcendentalidade, você não tem mais isso, né, então você vai para estudar uma ciência, você não tem mais premissa básica, né, aí você cai naquele cientificismo. Então, hoje precisa, de certa forma, restaurar, em todo sentido, né, essa questão da educação, né? Mas essa questão que o padre levantou da formação, ela é essencial, e eu acho que isso está começando a acontecer. Por exemplo, a gente faz parte de um centro católico, civil, né, de formação católica, mas justamente a gente vem com esse intuito de formação intelectual para dar a base numa guerra cultural futura, né? Porque você vai para a universidade, você não tem isso. A gente tem por exemplo, o Centro Anchieta, lá, que é um centro cultural amigo nosso, em Espírito Santo, eles estão criando um curso de Direito lá, com uma universidade particular à margem, justamente para preparar pessoas para ser juristas católicos, porque não tem hoje, né? A gente não tem uma formação apropriada para jurista. Ele vai ter que se formar numa universidade normal, que vai vir com todos aqueles vícios, né? Com todos aqueles problemas e ideologização, e aí você tem que, novamente, você vai se formar e vai procurar a margem, né? As coisas para tentar combater esse erro, né? Então, de fato, a gente precisa hoje criar uma estrutura mesmo para que no futuro a gente possa fazer alguma coisa. A gente, por exemplo, a gente gosta de um exemplo aqui de Curitiba, por exemplo, o Círculo de Estudos Bandeirantes, ele fez isso, né? Acabou criando a PUC, a PUC foi semente dela, mas a PUC hoje, por exemplo, eu como pessoa, acho que a PUC hoje só tem o título de católica, porque de fato não é mais católica, né? Então a gente já até teve alguns embates, alguns problemas com eles lá, porque eles têm sérios movimentos lá que não são católicos, de fato, né? Mas não é o mérito da gente entrar nesse ponto hoje, né? Mas isso demonstra que realmente nós precisamos intensificar, né, uma estruturação para que possamos, no futuro, ter uma munição para que a gente possa lutar com essa cultura da morte, né? Você falando aí, eu fiquei pensando no evangelho de ontem, onde Jesus fala para Nicodemos que o Espírito sopra onde quer, né? Então, os meios tradicionais de onde haveria de sair essa liderança, essa elite para conduzir a nossa sociedade, são as escolas, as universidades católicas, né? Isso é o meio ordinário. Mas quem disse que o Espírito não pode suscitar, como vocês, o Instituto Atanásio, quem disse que o Espírito não pode suscitar outros meios e fugindo digamos assim, do que era até então ordinário, e o Espírito suscitar outras formas de tirar daí aqueles que irão liderar a nossa sociedade, né? Claro que pode. E o Espírito está fazendo isso, né? A gente vê que Deus ele vai conduzindo as coisas, ele nunca vai deixar o seu povo à deriva, ele nunca vai nos abandonar nessa guerra cultural, né? Deus sempre vai nos mostrar caminhos, vai suscitar meios, vai nos orientando, a gente vai, de uma hora para outra a gente não percebe muitas vezes, mas aí depois a gente vai olhando e vai percebendo os caminhos que as coisas estão tomando, que na verdade é o Espírito Santo conduzindo a sua igreja, né? Então não há dúvida sobre isso. E Deus está fazendo isso, né? Então, nessa guerra cultural, nós não estamos sozinhos. Aí nós voltamos no início dessa nossa conversa. Enquanto que o outro lado faz as coisas na surdina, na escuridão, na mentira, né? Nós estamos na verdade. Então, nós estamos na luz
e Deus ele está nos iluminando e vai nos mostrando caminhos e vai nos conduzindo como que nós devemos entrar e agir nessa guerra cultural. Nós temos aí mais ou menos uns 5, 6 minutos ainda de live, padre. Para concluir, padre, assim, o senhor que já tem um pouco de experiência nesse travamento de guerra cultural aí, justamente, principalmente na questão da cultura da morte, né? Porque, indiretamente, o senhor está muito mais envolvido porque hoje mais se ataca a família e, de fato, está se atacando nesse momento mais a questão da vida dos bebês, né? O que o senhor orienta a população a tomar de medidas nesse período? O que nós, enquanto população, podemos fazer para que, de certa forma, possamos criar uma sensibilização pública e ações como essa não passem no STF? Bom, sempre, primeiramente, acima de tudo, é rezarmos, né? A nossa batalha, nunca podemos esquecer disso, não é um chavão, isso é uma realidade. A nossa batalha, acima de tudo, é espiritual. Por trás dessas ações, e principalmente dessa ação do aborto, está o demônio. No passado, era a Moloque. Essa era a entidade a qual se oferecia a vida no passado. Nós temos isso muito claramente apresentado na Bíblia. Hoje, o demônio continua agindo e age por meio dos seus sequazes, né, que tentam legalizar, aprovar leis injustas. Então, essa batalha é espiritual. Nós somos oração. Eu peço até que nessa sexta-feira, agora, dia 24, falando diretamente dessa situação da ADI 5581, façamos jejum. Ofereça jejum nessa sexta-feira, né? Você que está nos acompanhando, vamos oferecer jejum. Vamos rezando esses dias. Quem quiser, na Casa Pro Vida Mãe Imaculada, no nosso Facebook, nós estamos diariamente colocando orações com santos pró-vidas, para que as pessoas rezem, porque essa batalha é espiritual, tá? Então, além dessa questão espiritual, aí entra aquilo que nós falávamos tanto, do conhecimento. Nós precisamos conhecer, nós precisamos ler, nós precisamos participar de formações como essa que nós estamos tendo aqui hoje à noite. Nós precisamos nos converter para a necessidade de conhecimento. Esse é um outro ponto muito importante aqui, né? Nós temos privilégios enormes. O privilégio de nós termos, hoje em dia, informação de forma tão fácil, boa informação. Nós conseguimos, pela internet, muita coisa boa. Então, é uma responsabilidade que nós temos de buscar essa informação. Nós temos responsabilidade de ir ao encontro e nos alimentarmos de bom material. Isso é uma responsabilidade que pesa sobre nós. É até um pecado não fazer isso. Terceiro ponto é propagar isso, conversar sobre, fazer postagens, trazer o tema. Por quê? Uma que nós vamos ajudar outras pessoas a conhecer. O outro ponto esse pessoal, no caso aqui falando, por exemplo, do STF, que parece não temer ninguém, né? E de alguns outros aí poderosos, eles temem sim. Eles sabem que se a opinião pública se manifestar fortemente, eles sabem que sim, eles podem temer, eles sabem que estão em riscos. Estão em risco, né? Há um risco sobre eles, caso a opinião pública se manifeste. Caso o povo realmente comece a manifestar a sua indignação em relação a alguns temas. Então, nós precisamos também fazer uma pressão sobre isso. Nós precisamos falar do tema, nós precisamos fazer postagens, nós precisamos replicar postagens, né? Vídeos como esse e outras coisas, porque aí eles vão percebendo o quanto a população está atenta, né? Então, esses três meios aqui, oração, vida espiritual, conhecimento e agir, né? Na forma, também entrar em contato com os nossos representantes legais. E aí, senhor deputado, em relação a isso, o que o senhor vai falar abertamente no parlamento? O que o senhor vai falar em meu nome, em nome da população, contra isso, né? Então, é mais um meio também de nós agirmos. A gente, enquanto instituto, a gente fez uma nota de repúdio e a gente mandou e-mails aí para os ministros pressionando e tudo, né? Mas eu acho que é fundamental, né? Não só como entidade a gente se colocar, mas como pessoa física, né? Muitas vezes
eu acho até interessante, essa semana eu acabei recebendo um vídeo das pessoas pedindo para fazerem pequenos vídeos e se colocando contra e colocando nas suas redes sociais, porque, consequentemente, isso vai fazer criar uma sensibilização pública contra o STF, né? E queira ou não queira, como o Pato mesmo disse, né? Eles não querem ficar de mal com a população, mesmo eles estando, de certa forma, hoje ileso, mas eles não querem ficar de mal com a população, até porque eles vão ter pressão legislativa contra isso, né? O ministro Fux, numa palavra dele, ao mesmo tempo sincera e ao mesmo tempo que mostra bem como eles são maquiavélicos, o ministro Fux, numa entrevista algum tempo atrás, ele disse: nós não somos eleitos, então nós não precisamos temer e nós podemos fazer o que nós queremos, né? Basicamente foi isso que ele falou numa palavra dele. Em partes isso é verdade, que eles têm feito isso realmente, achando que são ilesos, mas em parte não, porque eles sabem muito bem que se a opinião pública crescer contrária àquilo que é injusto, aí eles sabem que eles podem perder muita coisa, né? Então nós precisamos agir como opinião pública. Exatamente. Uma das coisas até que houve uma discussão no passado, não sei como é que ficou, acho que tem mais uns 3 minutos, dá para aproveitar e comentar disso. Tentou-se, né, mudar o sentido do artigo em defesa da vida na Constituição, que era para colocar desde a concepção. Isso não avançou isso? Existe algum movimento ainda nesse sentido, padre? Como é que está essa questão? Porque eu acho que é o seguinte, porque aí eliminaria, né, essa possibilidade, né? Aqui tem alguns projetos de lei, melhor dizendo, que têm sido propostos em torno dessa questão da defesa da vida. E isso é um dos pontos que nós temos que pressionar os nossos deputados. Esse que você está falando mesmo, que eu não me recordo o número dele agora, mas é um dos que estão engavetados, né? Tem essa possibilidade de colocar na Constituição da salvaguarda da vida desde a concepção. Embora que isso já esteja no Pacto de São José da Costa Rica, é um pacto que o Brasil é signatário. Esse pacto ele tem um peso muito grande no nosso ordenamento jurídico e eles não respeitam isso, deveriam respeitar e acabam não respeitando, mas enfim, são questões propositivas boas, assim como outras que tem aí. Tem uma lei, por exemplo, também não vou me recordar exatamente agora o número dela, mas que é justamente contra o ativismo judicial. Os nossos deputados e senadores precisam aprovar esse PL, um projeto de lei, se eu não estou enganado, 44, eu não vou me recordar exatamente o número agora, que é contra o ativismo judicial, que pode levar ao impeachment de um ministro do STF, quando esse ministro agir contra a Constituição, né? Então, são meios que nós temos que os nossos legisladores precisam colocar em prática, né? Precisam aprovar esses meios. Muito bem. Então, nós estou aproveitando já para convidar as pessoas a se manifestarem nas redes sociais contra essa ADI, né? Padre, temos 15 segundos aí para terminar a live. Eu agradeço muito o seu tempo aí, a disponibilidade em nos ajudar aí a dar essa formação. Pessoal, eu que agradeço, Deus abençoe muito vocês, que Santo Atanásio interceda e que sigam firmes aí na missão de vocês, viu? A igreja precisa muito. Boa noite, boa noite.